queremos meditar na palavra do Senhor. Aquelas semanas que antecederam a morte do Senhor Jesus, Ele alertou os seus discípulos que haveria de passar por esse momento crucial. E nós usamos esse termo porque Ele foi para a cruz, literalmente. Ele se entregou por mim e por você. Quem tiver sua Bíblia ou quiser acompanhar a projeção aqui, o texto de Mateus capítulo 27, nós vamos fazer a leitura da nova versão transformadora. Mateus capítulo de número 27, verso de número 11. Mateus capítulo 27, versos de 11 até o verso de número 26. E o texto nos diz assim: agora Jesus estava diante de Pilatos, o governador romano, que lhe perguntou: você é o rei dos judeus? O que Jesus disse? É como você diz. Verso 12. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado, em silêncio. Volta o verso anterior. Jesus ficou calado. Jesus já havia dado testemunho de quem ele era. O silêncio de Jesus foi a sua declaração em mais alto e bom tom. Sabe por quê? Porque Jesus estava cumprindo uma profecia escrita 750 anos antes, dita e escrita pelo profeta Isaías no capítulo 53. Capítulo 53. Se você for rápido de endereço, tudo bem, mas se não, acompanhe a projeção. Isaías capítulo 53, verso de número 4 em diante. Isaías 53, verso 4. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensávamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Quem viu Jesus carregando aquela cruz, tendo sido açoitado, maltratado, humilhado, muita gente olhou para Jesus e disse: ele deve ser culpado. Aliás, autoridades aqui do povo, eles têm essa autoridade de julgar. Então, eu vou lavar as mãos. Aqui eu trouxe 2 bacias. Naquele mesmo dia, quando Jesus estava com seus discípulos celebrando a ceia, antes de celebrar a ceia, eles estavam num lugar muito aconchegante, agradável, e Jesus pega uma jarra com água, uma bacia e uma toalha. Ele se despiu do seu manto, colocou a toalha na cintura e foi lavando os pés de cada um dos discípulos. Você tem esse texto no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 3 em diante. Vamos lá para o texto de João, capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas. Ele estava diante de alguém que era uma autoridade, o governador, o representante do imperador romano, Pilatos, o Pôncio, o governador. Ele estava diante das autoridades do povo judeu, os israelitas.
Mas Jesus não entrou em crise de identidade em momento algum. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele é o Filho de Deus e que toda a autoridade foi colocada sobre os seus ombros. E quando ele ressuscita dos mortos, ele diz que toda a autoridade foi lhe dada, não só na terra, mas também no céu. Jesus tinha consciência disso. E o texto, no verso 4, nos diz: assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, e o que mais fez? Depois derramou água numa vasilha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Mas, voltando para o texto de Isaías capítulo 53, o texto nos diz que aqueles que estavam vendo ele sofrer, sendo maltratado e depois coroado com uma coroa de espinhos, açoitado, aqueles que viram Jesus, eles imaginavam que Deus estava castigando ele. Este homem deve ser muito culpado. Quando nós olhamos para a realidade espiritual apenas com as mentes e os olhos físicos deste mundo, sem entender o mundo espiritual, nós nos colocamos na posição de juiz. A posição de Pilatos ali era de julgamento, de juiz. Aquelas pessoas que estavam, aquelas autoridades que estavam diante de Pilatos, que levaram Jesus até ele para que ele julgasse, eles já tinham julgado Jesus, já tinham condenado Jesus à morte. No coração deles, ele era culpado. E de fato, o profeta Isaías, ele anuncia, Isaías 53, versículo de número 5, nos diz que pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Verso 5: mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, pelas pisaduras, pelos açoites de Jesus, as suas feridas são curadas. Quem de nós sentado aqui, ou de pé, não foi ferido? Palavras ditas e malditas que feriram o seu ego, não foi? Eu, por ser alemão, fui chamado de alemão batata. Talvez por você ter uma pele mais escura, você foi também ferida por causa da cor da sua pele. Se você é pobre, você foi ferido por causa da sua falta de condição financeira. Se você é rico, você também foi ferido porque as pessoas disseram: você é um riquinho, filhinho de papai. Sim ou não? São feridas, irmãos. Feridas que vão marcando a nossa alma, feridas que vão tatuando a nossa alma, feridas que deixam cicatrizes profundas. Mas quando nós encontramos Cristo, quando a nossa vida se depara com o Cristo, aquele que está pregado naquela cruz, que foi pregado em meu lugar, em seu lugar, que sofreu os açoites em meu lugar e em seu lugar, então as minhas feridas são curadas. Quando eu me entrego inteiramente a Ele, Ele me cura, Ele me sara. Eu não preciso mais viver lambendo as minhas feridas, seja pela rejeição, seja por uma humilhação. Eu posso olhar para quem me fere e dizer: Deus te abençoe. É como disse o filósofo John Paul Sartre: odeie seu inimigo e durma com ele. Perdoe o seu inimigo e livre-se dele. Quando nós perdoamos, Deus cura a nossa alma. É para eu e você andarmos livres. Quando Jesus se cala, Ele não deixou que aquelas ofensas
desdém daquele governante ferissem ele além das feridas físicas que ele receberia. Aliás, do alto da cruz, Jesus diz para o Pai, ele diz: Pai, perdoa estes homens que me feriram, me pregaram, me crucificaram, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Nem mesmo com toda aquela dor dilacerante da cruz e dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, Jesus se deixa ferir pelas blasfêmias, pelas acusações, pelas palavras ditas. E não deixou que a dor, própria dor física, tomasse conta do seu coração. E o texto de Isaías segue dizendo: ele sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. A restauração é aquela restauração que nossos pais perderam lá no jardim, por influência e engano de Satanás. Um espírito enganador que consegue, com o seu poder, ludibriar, enganar e manter as pessoas longe do amor de Deus. Deus não mandou um anjo para sofrer em meu lugar e em seu lugar, Ele mandou o seu único filho. Verso de número 6: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixando os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Quantas vezes eu disse: eu mando no meu nariz, eu faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Você disse isso? Ninguém manda em mim. Quem já disse isso? Ninguém manda em mim. Mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu entendo que, por causa desta minha atitude de ovelha rebelde, Ele sofreu em meu lugar. Ele pagou o preço que eu deveria pagar. E o verso continua dizendo: e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de alguns de nós. É isso que o texto está dizendo? Deus fez cair sobre Jesus os pecados de alguns? É isso que o texto está dizendo? O que diz? Quem aqui ainda não entregou sua vida a Jesus? Tem alguém aqui presente que ainda não entregou sua vida? Disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu disse isso dia 14 de maio de 1999. Se você ainda não fez isso, saiba, os seus pecados já estão pagos. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do futuro, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem espíritos. Nada pode separar você do amor de Deus. Agora, eu posso rejeitar, eu posso não crer nesse perdão maravilhoso, eu posso rejeitar esse perdão. Aqueles homens haviam rejeitado esse perdão, aqueles homens haviam rejeitado o Messias, eles próprios tomaram a decisão de não crer. E por isso Jesus mantém silêncio. Há momentos de falar, há momentos de calar. O grande sábio Salomão já havia escrito isso 900 e poucos anos antes de Jesus ficar em silêncio diante daquelas autoridades. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de construir, há tempo de derribar o que se foi construído. E o texto segue:
Ele foi oprimido e humilhado, verso 7, mas não disse uma só palavra. Não é que Jesus ficou mudo o tempo todo. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não disse: olha, eu não mereço, ai de mim, estou sofrendo tanto. Não, Jesus foi consciente para aquela cruz. Ele foi consciente e ele sabia que se ele não fosse, nem eu e nem você teríamos salvação. Nem eu e nem você teríamos redenção. O mundo não teria redenção. Por isso que João 3,36 diz que quem nele crê não é condenado, mas tem a vida eterna. Mas aquele que não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Há um só Salvador, há um só mediador entre Deus e os homens, aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos. Quando ele estava diante dessas autoridades, ele se calou, mas ele vai voltar como juiz. Ele veio como Salvador, mas vai voltar como juiz. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, guardou silêncio. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 12. No entanto, quando os principais sacerdotes e os líderes do povo fizeram acusações contra ele, Jesus permaneceu calado. Então Pilatos perguntou: você não ouve essas acusações que fazem contra você? Mas, para surpresa do governador, Jesus nada disse. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás, um assassino, um homem cruel, ou Jesus, chamado Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido de Deus? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Irmãos, a inveja mata. A inveja mata. Quem tem inveja de outrem, quando vê aquela pessoa passando por dificuldade, diz: bem feito, tomou o que merece. Você já teve esse sentimento no seu coração? Eu já tive. E nenhuma, nem duas vezes. É por isso que o texto de Isaías 53 diz que os meus pecados, a minha inveja, a minha maldade foi colocada sobre Jesus naquela cruz. Porque eu não sou bom. Aliás, Paulo disse: eu sou o pior dos pecadores, porque Paulo perseguiu a própria igreja do Senhor Jesus. Paulo levou Estevão à morte. Paulo levou pessoas presas a serem torturadas, maltratadas. Ele perseguia a igreja de Jesus. Então, quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele reconhece: é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que me alcançou.
verso de número 19. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Mesmo a esposa de Pilatos avisando ele, Pilatos vacilou. Verso 20. Enquanto você pensa, enquanto você pondera sobre o que é melhor, o inimigo não guarda silêncio. Ele sopra nos seus ouvidos. Quem é você? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez na semana passada. Você não é digno. Você não é digno. Você mentiu. Você traiu. Você teve inveja. Você maldisse. Você foi desobediente. Você falhou. Enquanto isso, enquanto ele pensava, enquanto ele meditava, os principais sacerdotes dos líderes do povo convenceram a multidão a pedir quem? Barrabás, um assassino. A multidão foi convencida a pedir Barrabás para que ele fosse solto e Jesus executado. Eles já tinham matado Jesus no coração. Quando nós desejamos que alguém morra, nós estamos matando aquela pessoa. Barrabás era um assassino. O primeiro nome dele era Jesus. Jesus Barrabás, filho de Rabás. Bar, filho de Rabás. Jesus tomou o lugar dele. Ele foi condenado em lugar de um assassino, um homicida, alguém que num tumulto, a Bíblia nos conta que ele matou pessoas, e por isso foi preso, e por isso seria executado. Verso 21. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois querem que eu solte? A multidão gritou o quê? Irmãos, não escute o que o mundo diz. O mundo tem uma opinião hoje, amanhã muda de opinião, depois de amanhã a opinião é diferente. Deus não muda. Ele é imutável. O seu amor não muda. Deus continua sendo bom. Deus continua salvando. A mensagem de Deus não muda. Não há um novo evangelho a ser pregado. Não há uma nova onda de revelação a ser anunciada. A revelação completa está naquela cruz, em Cristo Jesus. Verso 22, Pilatos perguntou: o que farei com Jesus chamado Cristo? E essa pergunta eu faço para você: o que você faz com esse Jesus chamado Cristo? Crucificam? A multidão gritou: crucificam. Então Pilatos pede uma bacia, eles colocam a bacia para ele, eles derramam água e Pilatos lava as
Pilatos estava preocupado com a opinião das pessoas. Pilatos não estava preocupado com a opinião de Deus. Mesmo tendo sua esposa alertado ele é inocente. Aquele cordeiro que deveria ser morto na Páscoa não poderia ter uma única mancha, não poderia ter um único defeito, para que ele simbolizasse Jesus, que sem pecado, sem defeito algum, derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos o perdão. Só pode substituir uma pessoa alguém que se faz igual. Deus nunca sacrificou ninguém, mas Ele entregou o seu Filho em sacrifício por mim e por você. Pilatos pede uma bacia, algumas horas depois de que Jesus também pegou uma bacia. Jesus lavou os pés dos discípulos para os limpar. Pilatos mandou trazer uma bacia para lavar as suas mãos, se inocentar, se desculpar e dizer para as pessoas: eu não tenho nada a ver com isso. Eu gostaria de deixar você pensar sobre essas duas bacias. A bacia que Jesus usou para lavar os pés, para lavar os pés, Jesus precisou se inclinar. Jesus desceu ao nosso nível. Para lavar as mãos, Pilatos ficou de pé. Jesus dá a mim e a você uma oportunidade. João capítulo 13, verso de número 17. Depois de todo aquele cenário, Jesus lavando os pés, discípulo por discípulo, ele lavou os próprios pés daquele que haveria de traí-lo, Judas Iscariotes. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: não, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E Jesus diz o que para Pedro? Versos 6, 7. O que Jesus diz para Pedro? O que ele disse? Quem já tomou banho? Está limpo? Você agora não entende essas coisas, mas algum dia entenderá. Verso 8: lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus disse o que para ele? Se eu não lavar os pés, você não terá comunhão com quem? Comigo. Quem acha que vai se salvar porque é bonzinho, não tem comunhão com Jesus. Quem não aceita que o sangue derramado daquela cruz é para o perdão dos seus pecados, não tem parte com Jesus. Somente quem se entrega e deixa que Jesus lave os seus pés tem o perdão e a vida eterna. Na sequência, Jesus diz, verso 13: vocês me chamam de Mestre e Senhor. Eu não tenho dúvida, eu sei que eu sou. No entanto, mesmo sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. E qual é a nossa atitude hoje?
bacia nós vamos escolher? Aquela que Jesus usou para lavar os pés? Ou a bacia de Pilatos? Desculpa, não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Quando eu for velho, eu sei que Jesus é legal. Eu sei que Deus é paciente. Quando eu for velho, aí eu vou procurar a igreja. Eu já ouvi essa resposta não uma nem duas vezes. Quando eu tomei a minha decisão por Cristo, as pessoas disseram: você é tão jovem ainda, aproveita a vida. Sabe qual foi a resposta que Deus colocou na minha boca para dizer naquele momento? Eu quero dar para o meu Deus e o meu Senhor o melhor dos meus anos. Eu não quero dar as sobras, porque Deus me deu o que Ele tem de melhor, seu único filho. Que tipo de desculpa nós podemos dar para Deus? Será que Ele aceita a desculpa? Que bacia você escolhe? Verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aqui? Então, para ti. Há uma alegria, há uma felicidade que Deus derrama no nosso coração, mesmo quando nós passamos por momentos difíceis. Romanos capítulo 5, versículo 3, até o versículo 5. Romanos 5, verso 3 a 5. Olha só o que Paulo disse: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento e perseverança. E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E aí, verso 5. E essa esperança não nos decepcionará. Por quê? Sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. 2 Coríntios 5, verso 14, Paulo diz para a igreja em Corinto: o amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Eu comecei a falar sobre o silêncio de Jesus. O lugar mais silencioso que eu conheço é o cemitério. Nunca vi um morto reclamando do calor, do frio, da chuva, da seca. Mas a Bíblia diz: em tudo dai. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18. Tudo dai graças. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para mim e para você. Você vai ser feliz se você for agradecido. Você vai ser feliz quando você estender a mão a quem fere você. Jesus disse: ao que te ferir numa face, dele a outra face. Não é para ele bater na outra face. Mas alguém que fere você, você devolve o tratamento para com aquela pessoa como se ela não tivesse te ferido. Não se torna vingativo. Trata com respeito, trata com amor. Romanos capítulo 12, verso 21, para encerrar nossa meditação. Não deixem que o mal vença vocês, mas vocês
podem vencer o mal praticando o bem. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de repetir esse desafio que Jesus e esse texto que nos fala dessas duas bacias, a bacia de Pilatos, que buscou a justificação própria, ou a bacia de Jesus, que trouxe justificação para mim e para você. A escolha é minha, a escolha é de cada um de nós. O que vamos escolher? Pai, te louvamos por esta palavra. Pai, te louvamos porque o Senhor é tão maravilhoso. Pai, te louvamos porque o Senhor, por seu amor, nos deu o seu único Filho. Pai, há tantos à nossa volta, queridos nossos, pessoas que amamos, que foram compradas por esse sangue precioso derramado naquela cruz, que ainda não ouviram, não entenderam que o seu pecado foi perdoado, que a sua culpa foi tirada, que o Senhor em Cristo os ama e quer dar a eles a vida eterna que está em ti. O perdão está no Senhor para que temamos o Senhor. Senhor, ajuda-nos a testemunhar aos que nos cercam por esse amor que já nos alcançou, e assim possamos andar como testemunhas vivas deste amor maravilhoso de Cristo Jesus. Não sermos apenas um povo que celebra Quaresma, Páscoa, Sexta-feira da Paixão, Natal. Não, isso é tradição. Pai, tira isso do nosso coração. Tira isso do coração do teu povo, Senhor. Que possamos ser adoradores que adoram, não em datas específicas, mas todos os dias. Que não perca a oportunidade de se reunir em adoração e louvor ao Senhor por causa do seu grande amor, Pai. Senhor Jesus, que a tua graça maravilhosa que nos alcançou, nos capacite a ser testemunhas fiéis, Espírito Santo de Deus, que nos dá poder e autoridade para testemunhar e dizer o que Jesus já transformou em nossa vida, sem medo, sem nenhum tipo de temor, de dizer às pessoas que nos cercam que nós fomos alcançados, que nós estávamos perdidos, mas hoje caminhamos em Cristo rumo à casa celestial, e que temos essa alegria, uma alegria que nem mesmo o diabo, nem mesmo o mundo, as circunstâncias que nos cercam, nada pode tirar essa alegria de nós. Ó Deus amado, que nós possamos ser maduros, suficientes, para não nos deixarmos abater com as agruras, dificuldades, tribulações e problemas que nós enfrentamos nesta vida. Mas possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, e quando passamos pelas dificuldades, pelos problemas, elevar a nossa voz em adoração, em louvor, e possamos dizer às pessoas que fomos alcançados por um amor que nos alcançou e que nos tocou e transformou. Assim oramos, Pai, pedindo esta bênção do Senhor, quando queremos celebrar a ceia do Senhor em memória do sacrifício que Jesus fez em nosso favor. Pedimos esta bênção, Pai, em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vem aqui. Nós queremos adorar o Senhor em gratidão. Gratidão pelo seu amor, pela sua misericórdia. Jesus usou muitas parábolas, muitos exemplos,
Esse é apenas um dos exemplos, uma das parábolas que nós encontramos na Bíblia, sobre essas duas bacias. Então, cada vez que você for lavar a sua mão, cada vez que você for lavar os seus pés, cada vez que você visualizar uma bacia, lembre-se, Jesus nos limpou, nos perdoou, nos resgatou, pagou o preço pelo nosso resgate. Mas lembre-se também, ele disse: você quer ser feliz? Faça o mesmo. Abençoa, ajuda, perdoa, libere perdão, não guarde mágoa no seu coração, perdoa. Paulo diz para os Efésios, capítulo 4, versículo 30, assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar aqueles que nos magoam, e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos louvar a Deus, exalte o nome santo do Senhor em gratidão. Enquanto nós estamos cantando, aqueles que estão preparados para celebrar essa ceia do Senhor, em memória do seu resgate naquela cruz, se você crê nesse resgate, se você crê nesse perdão, saia do seu lugar, vem aqui, pegue um desses cálices, juntamente com o pão, que está no mesmo local, e vamos celebrar juntos, em gratidão a Deus, a ceia do Senhor. Saia do seu lugar, vem aqui, pegue um desses cálices e adore o nosso Senhor. Naquela noite em que Jesus foi traído, depois de lavar os pés dos seus discípulos, ele pegou o pão, ele louvou e agradeceu ao Pai pelo fruto da terra, pelo alimento. E nós queremos agradecer também porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a vida e tudo necessário para que a vida fosse suprida. E em Jesus o Senhor nos dá também a viva esperança da vida eterna. Quando Jesus multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, Ele disse àquela multidão que foi atrás dele, Pai, que eles deveriam buscar e trabalhar e buscar o pão vivo que desceu do céu. E nós hoje estamos reunidos aqui por causa desse pão vivo que veio do céu e nos alcançou, Pai. Que este pão que é símbolo do corpo de Jesus, esse trigo que foi colocado na terra, ele germinou e ele produziu frutos até o dia da volta dele, Pai. Um exemplo disso somos nós que estamos reunidos hoje com este pão em nossas mãos, em gratidão, Pai. Te agradecemos, Pai, pelo pão da vida, Jesus, o nosso Senhor. Todo aquele que crê nele, coma este pão vivo, Cristo Jesus, para que Ele viva em você e você tenha a vida nele. Da mesma forma, Jesus depois pegou o cálice, Ele deu aos discípulos dizendo: tomai e bebei. Esse é o cálice da nova aliança para a remissão dos pecados. Ele deu graças a Deus pelo fruto da videira. E nós queremos agradecer porque Jesus é aquele que nos liberta dos nossos pecados, nos redimiu. Sim, Jesus, nós te louvamos. Sim, Jesus, nós queremos fazer parte desta aliança. E este cálice simboliza esta aliança que nós temos contigo. E nós queremos que o nosso pecado foi perdoado. Porque o Senhor disse. O Senhor é que tem essa autoridade para perdoar os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, por fazermos parte dessa nova e viva aliança. Troque com alguém perto de você este cálice. Nós estamos declarando publicamente que nós fazemos parte não somente do corpo de Jesus e não somente do sangue desta nova aliança, mas estamos declarando também que nós fazemos parte um do outro, como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós temos o seu corpo, amém? Então nós vamos beber em memória de Jesus. Beba desse cálice, o cálice da bênção. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor lavou os nossos pés, o Senhor nos limpou dos nossos pecados, os pés que pisam o pó desta terra, que contamina, o Senhor nos limpou para pertencermos ao Senhor. O Senhor nos lavou no batismo e o Senhor limpa cada dia que deixamos que o Senhor ministre sobre o nosso coração. E assim como o Senhor disse para Pedro, e convencido pelo Senhor, Pedro deixou que o Senhor lavasse os seus pés. Cada um de nós que estamos aqui, Senhor Jesus, humildemente também queremos dizer ao Senhor: estamos gratos porque o Senhor lavou os nossos pés. E hoje podemos fazer o mesmo com as pessoas que nos feriram. Hoje podemos fazer o mesmo com as pessoas que nos magoaram e de alguma forma nos feriram a alma, a honra, nos machucaram. Senhor Jesus, que o teu perdão alcance eles também.
assim como nos alcançou. Cure eles também, como o Senhor nos cura cada dia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Oramos agradecidos, Senhor. Oramos agradecidos. Aleluia. Louve o Senhor. Exalte o seu santo nome. Pedimos os diáconos, irmão Sandro, irmão Arlindo, para recolher os cálices, enquanto nós cantamos mais uma canção, exaltando o nome santo do nosso Deus. Então João e Pedro vão correndo ao túmulo. Eles sabiam onde era. E ao chegar lá, João chegou antes de Pedro. Mais jovem, mais ágil. João capítulo 20, verso 5, então, diz que ele se abaixou, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Verso 6. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho. Verso 7. E notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Quando o Senhor, junto com seus servos,
estava no banho e ele iria sair. Ele deixava as toalhas de qualquer jeito, lançadas. Mas quando ele dobrava a toalha, o servo sabia: o meu Senhor vai voltar. E é por isso que Jesus deixou aquele lenço dobrado como sinal, para que os servos saibam: Jesus vai voltar. E vai voltar em glória, ressurreto. Ele já entregou seu corpo em sacrifício meu e em seu favor. Ele já derramou o seu sangue em meu e em seu favor. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, creia, confia nele, você será salvo. Se o Senhor te chamar, aceite. Não seja teimoso que nem Pedro. Se entregue sem reservas. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Faça assim com a sua mão. Pai, nós entendemos este amor do Senhor e por isso nós estamos aqui para adorar, glorificar e agradecer, Pai, pelo seu amor. Senhor Jesus, que a tua graça esteja sobre nós, a tua graça que nos alcançou, que nos redimiu, que nos limpou, que nos salvou, que nos perdoou, que nos justificou, que nos santificou, para sermos morada do Espírito Santo do Senhor. Ó Espírito Santo, fortalece o nosso coração, fortalece a nossa mente. O Pai nos criou para sermos morada do Senhor. Fala nossos ouvidos, abre nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a direção do Senhor em mais uma semana, para sabermos a quem testemunhar de que nós fomos alcançados e eles também foram perdoados. Ó, que possamos ser testemunhas fiéis, porque já fomos alcançados por este amor, o amor do Pai. E assim o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo abençoe a sua vida em mais uma semana. E não deixe esse lugar sem desejar essa bênção do Senhor para cada um que você encontrar.